Lisboa, 1905. O ar cheira a carvão úmido e a maresia do Tejo. Nas ruas, os elétricos rangem como se tivessem ossos. É aqui que nasce Adelino da Palma Carlos. A cidade ainda tem o eco de uma monarquia caída e já aprende a viver com a instabilidade da república. Os homens discutem política em voz alta nos cafés e baixam a voz quando passam polícia. Palma Carlos cresce a ver esse truque. A palavra muda, o tom muda, o corpo encolhe. Ele guarda isso. Não como medo, mas como método. Mais tarde, escolhe o direito. Não escolhe a espada, escolhe o papel. E escolhe a frase bem fechada, sem buracos. A faculdade de Direito tem corredores frios. Cheira a madeira encerada e a tinta antiga. Os passos fazem um som seco nas lajes. Os estudantes carregam códigos grossos, com lombadas gastas. Ele aprende cedo uma coisa simples. Uma lei não é um sermão, é uma máquina. E uma máquina só funciona se cada peça encaixar. Quando começa a advogar, Lisboa já tem outra sombra. O Estado Novo instala-se como um móvel pesado, não se move, e ocupa a sala toda. A censura não aparece como um monstro, aparece como um carimbo, aparece como um telefonema curto, aparece como um jornal com espaços brancos. A polícia política também não precisa de gritar sempre, basta bater a porta às 6 da manhã, basta levar um homem sem explicar porquê, basta deixar a família à janela com a rua a olhar. É nesse mundo que Palma Carlos faz carreira, e é nesse mundo que decide não se calar. Ele não tem uma tribuna, tem um escritório. O escritório tem uma secretária pesada, tem um tinteiro que mancha os dedos, tem um telefone preto de disco que demora a marcar e tem uma pasta de couro que ganha riscos com o tempo. Dentro dessa pasta não há panfletos. Há requerimentos, há minutas, há recursos, há folhas finas, quase transparentes, com papel químico por baixo. Ele torna-se professor universitário. A sala de aula tem janelas altas e luz dura. O giz instala no quadro. Os alunos copiam depressa, com canetas que falham. E ele insiste na mesma disciplina. Define termos, fecha conceitos. Mostra como um argumento se constrói. E como se desmonta uma mentira com uma pergunta certa. Mas o país não vive de perguntas certas. Vive de silêncios. E de medo organizado. Palma Carlos aproxima-se de meios republicanos e democráticos. Não é um homem de comícios fáceis. É um homem de conversas longas em salas fechadas. A fumaça do tabaco fica presa nas cortinas. Os cinzeiros enchem-se rápido. Falam de eleições que não chegam. Falam de prisões que enchem. Falam de exílios. E falam de como resistir sem dar ao regime um pretexto perfeito. A oposição naquele tempo é uma rede. Não é um partido com sede e cartazes. É um conjunto de nomes que se conhecem por sinais. Um aperto de mão mais demorado. Um olhar que confirma. E há um trabalho que quase ninguém vê. O trabalho de defender presos políticos não é heroísmo de fotografia. É burocracia sob ameaça. O advogado recebe um recado discreto. Um familiar aparece com os olhos vermelhos. Traz um papel amarrotado com um nome. Traz uma data. E traz uma pergunta que dói. Onde está ele? O caminho até as autoridades é um labirinto. Primeiro, a informação não existe. Depois existe, mas não pode ser dada. Depois existe e é dada com desprezo. E no fim existe e vem com condições. Palma Carlos pede acesso ao processo. Muitas vezes o processo é um fantasma. Há um número, há uma capa. E há páginas que não aparecem. Quando consegue ver algo, lê cada linha como se fosse uma armadilha. Procura a base legal da detenção. Procura a assinatura. Procura a data. Procura a contradição. Ele sabe que o regime gosta de frases vagas. Atentado, subversão, propaganda. Palavras que cabem em qualquer pessoa. E sabe outra coisa? A PIDE não precisa de ganhar em tribunal. Precisa de ganhar no tempo. Precisa de atrasar. Precisa de cansar a família. Precisa de isolar o preso. Por isso ele trabalha com relógio. Escreve pedidos de habeas corpus quando é possível. Escreve reclamações. Escreve exposições. E guarda cópias. Sempre. As cópias são finas e pálidas. O papel químico deixa letras roxas. Se a pressão da máquina falha, uma palavra desaparece. E uma palavra pode ser tudo. Há dias em que ele sai do escritório tarde. A rua já está úmida. Os candeeiros fazem poças de luz amarela e ele sente o peso da pasta no braço. Não é só peso de papel, é peso de risco. Porque defender um preso político não é neutro. É um gesto que o regime registra. Os telefones têm ouvidos. As cartas podem ser abertas. Os encontros podem ser seguidos. E os amigos podem ser interrogados. Mesmo assim, ele continua. Não com bravatas, com insistência. A sua reputação cresce desse modo. Não cresce por discursos. Cresce por resultados pequenos. Uma visita autorizada, um prazo cumprido, uma irregularidade exposta. E cresce também por uma coisa rara. Ele não promete o impossível. Ele diz o que pode fazer e faz o que disse. Há um tipo de coragem que é só rotina. Chegar ao tribunal. Cumprimentar quem não quer ser cumprimentado. Entregar um requerimento e esperar a resposta mesmo quando a resposta é humilhação,
Os tribunais, sob ditadura, têm uma coreografia própria. Os corredores têm guardas, as salas têm silêncio, os juízes têm uma distância fria e os processos têm zonas escuras. O advogado fala, mas sabe que há frases que não entram, batem numa parede invisível e caem no chão. Ainda assim, ele fala com precisão. Evita o excesso, evita a emoção fácil, porque a emoção dá ao outro lado uma desculpa. E ele não oferece desculpas. O Estado Novo gosta de apresentar a ordem como virtude, mas a ordem ali é um método de controlo. E Palma Carlos percebe isso pelo detalhe. Um carimbo pode negar uma visita. Uma assinatura pode prolongar uma prisão. Um despacho pode mandar alguém para longe. E ninguém vê sangue no papel. Ele vê, porque lê o papel como se fosse pele. Com o tempo, o seu nome circula. Circula entre oposicionistas. Circula entre famílias aflitas. Circula entre acadêmicos que ainda acreditam em instituições. E circula, claro, nos ficheiros do regime. Ele não é um conspirador de bombas. É um homem de códigos. Mas para uma ditadura, isso pode ser pior. Porque um código bem usado limita o arbítrio. Há candidaturas oposicionistas, há tentativas de abrir brechas, há campanhas que parecem permitidas e depois são esmagadas. E há reuniões onde se decide o que dizer sem ser preso. Palma Carlos participa nesse mundo, a sua presença dá uma espécie de garantia. Não garante vitória, garante seriedade. Ele sabe negociar, sabe ouvir, sabe encontrar uma frase comum entre pessoas que se detestam, e isso na oposição vale ouro. Mas também tem fragilidades. Ele não tem uma máquina partidária própria, não tem militantes a colar cartazes por ele. Não tem um jornal, não tem um sindicato. Tem prestígio e tem uma rede de confiança. Isso é muito, e é pouco, ao mesmo tempo, porque o regime não cai com prestígio, cai com força. E durante décadas a força está do outro lado. O país vive uma vida dupla. De dia, há cerimônias, hinos, discursos, há retratos oficiais, há inaugurações. À noite, há conversas sussurradas e rádios baixos. As notícias da guerra colonial entram pelas frestas. Chegam em cartas, chegam em funerais, chegam em soldados que voltam com um olhar distante e chegam em contas que não fecham. Palma Carlos ouve tudo isso. No tribunal vê jovens acusados de distribuir panfletos. Na universidade vê alunos com pressa de respirar. No café ouve nomes de amigos que desapareceram. E em casa lê jornais que dizem pouco. Ele mantém um estilo, fato escuro, gravata discreta, sapatos bem engraxados, não por vaidade, mas por estratégia. Um homem desalinhado é fácil de desqualificar. Um homem que parece sólido obriga o outro lado a trabalhar mais. E ele obriga, com cada peça no lugar. Há momentos em que a pressão aperta, um colega avisa que há vigilância, um conhecido muda de passeio na rua, um telefonema cai quando se fala de certos nomes, e a cidade parece menor. Mesmo assim, ele continua a dar aulas, continua a escrever peças jurídicas, continua a aceitar defesas difíceis, e continua a aparecer onde é preciso. A oposição por vezes pede-lhe que assine documentos, manifestos, cartas abertas, tomadas de posição. Ele lê antes de assinar, ele corta exageros, corrige datas. Exige clareza. E quando assina, sabe o preço. O preço pode ser uma visita indesejada, pode ser um processo disciplinar, pode ser uma campanha de difamação, pode ser o bloqueio silencioso de oportunidades, mas há também um ganho. A confiança de quem não tem mais nada, a confiança de quem está preso, a confiança de quem espera uma palavra de fora e a confiança de quem precisa de um nome respeitado. Há uma noite em Lisboa em que a chuva cai grossa, as calçadas brilham como vidro. Ele entra em casa com o casaco pesado e pousa a pasta numa cadeira. A pasta abre com um estalo. Lá dentro há folhas com cantos dobrados, há notas à margem, há números de telefone escritos à pressa. E há um cheiro a couro molhado. Ele tira um documento e lê outra vez. Uma petição, um recurso, uma exposição a uma autoridade que raramente responde. Ele lê como se pudesse encontrar uma porta escondida. E encontra, às vezes, uma falha de forma, uma competência mal atribuída, um prazo ignorado. Uma contradição entre despacho e lei. Essas falhas não derrubam o regime, mas salvam dias, salvam visitas, salvam a sanidade de alguém. E isso, num país fechado, é uma vitória real. O tempo passa, o Estado Novo envelhece, mas não cede. Muda de rosto, ajusta o discurso, troca ministros, mas mantém o essencial, controla. Palma Carlos envelhece também, mas não endurece. Mantém a mesma aversão ao improviso, mantém a mesma fé em procedimentos. E mantém o mesmo medo de uma deriva autoritária. Esse medo não é abstrato. Ele viu como a direita prende e sabe que a esquerda também pode prender. Ele não quer trocar uma cela por outra. Quer um país onde a cela seja exceção. Por isso, quando fala com oposicionistas, insiste em eleições, insiste em pluralismo, insiste em regras claras. E insiste em que a transição, quando vier, tem de ser rápida. Ele repete isso como quem repete um artigo de lei. Porque sabe como o vazio é perigoso?
Um vazio chama um homem forte, e um homem forte chama mais silêncio. Há um jantar discreto num apartamento antigo. A mesa tem toalha branca e copos simples. O vinho é barato. A conversa é cara. Alguém fala em ruptura. Alguém fala em esperar. Alguém fala em militares descontentes. E alguém pergunta pelo nome de Palma Carlos. Ele não levanta a voz. Ele pergunta o que se pretende, exatamente. Pergunta quem garante o quê. Pergunta como se evita o caos. E pergunta como se chega a eleições sem uma nova tutela. As respostas são vagas. E ele não gosta de vagas. Mas ele aprende a trabalhar com o que existe. Porque na oposição quase tudo é incompleto. Planos incompletos. Informações incompletas. Coragens incompletas. E mesmo assim é preciso avançar. O seu prestígio técnico torna-se uma espécie de moeda. Quando alguém precisa de credibilidade, chama-o. Quando alguém precisa de uma ponte, chama-o. Quando alguém precisa de uma frase que não comprometa demais, chama-o. Ele torna-se inevitável sem querer ser. E isso é perigoso, porque o inevitável vira alvo. Há dias em que ele sente o peso do país nos ombros. Não é um peso romântico. É um peso de papel e de gente. É o peso de nomes que ele escreve em requerimentos. E de datas que ele tenta antecipar. Ele sabe que o regime tem medo de juristas respeitados. Porque um jurista respeitado fala a língua do Estado. E pode usar essa língua contra o próprio Estado. Sem gritar. O Estado Novo prefere inimigos fáceis. Prefere o radical que pode chamar de terrorista. Prefere o agitador que pode mostrar na televisão. Um advogado moderado é mais difícil de esmagar. Mas pode ser isolado. Pode ser ignorado. Pode ser empurrado para um canto. E pode ser usado como decoração, se aceitar. Ele não aceita ser decoração. Aceita ser ferramenta. E uma ferramenta, às vezes, corta. Num tribunal, um guarda olha para ele com desconfiança. O guarda não sabe o conteúdo da pasta, mas sabe o tipo de gente que ele defende. E isso basta para o olhar ficar duro. Palma Carlos não reage. Cumprimenta. Entrega o documento. E espera. A espera é uma parte central do seu trabalho. Esperar por despacho. Esperar por audiência. Esperar por autorização. Esperar por um país que ainda não chegou. E enquanto espera, ele prepara. Prepara argumentos, prepara contactos, prepara alternativas. Prepara, sobretudo, a ideia de que a mudança tem de caber em instituições, porque ele não confia em salvadores. Confia em regras e confia em eleições. A sua vida até aqui é uma linha de resistência legal. Não é uma linha de glória. É uma linha de desgaste. E é isso que lhe dá autoridade. Autoridade moral não nasce de frases bonitas. Nasce de estar presente quando ninguém quer estar. Nasce de assinar quando é perigoso assinar. Nasce de entrar em salas onde o ar é hostil. E de sair com a mesma postura. Há um momento em que ele fecha a pasta com força. O fecho metálico faz um clique seco. Ele olha para a janela. Lá fora, Lisboa continua. Os elétricos continuam a passar. Os jornais continuam a omitir. As famílias continuam a esperar. E os presos continuam a contar dias na parede. Ele sabe que o país não aguenta para sempre. Sabe que a guerra corrói. Sabe que a economia range. Sabe que os jovens já não aceitam o mesmo silêncio. Mas ele também sabe outra coisa. Quando a história acelera, ela não pede licença. E, quando acelera, pode esmagar quem tenta guiá-la com cuidado. Ele não diz isso em voz alta. Ele guarda. Como guardou em criança o truque de baixar a voz na rua. E continua a trabalhar, folha a folha, como se cada uma fosse uma pequena travagem. Numa manhã clara, ele atravessa a cidade cedo. O céu está lavado. O vento do rio traz um frio leve. Ele entra num edifício oficial e sobe escadas gastas. No bolso, leva um lenço dobrado, leva moedas para o telefone, leva um bloco pequeno com notas. E leva a pasta, sempre. O funcionário do balcão não sorri. Pede um número. Pede um nome. Pede paciência. E Palma Carlos dá o que tem. Ele entrega o papel. O papel desaparece para trás de uma porta. E ele fica ali, de pé, a ouvir o som distante de máquinas de escrever. Cada tecla é um golpe. Cada golpe é um registro. E ele sabe que o regime vive de registros. Mas ele também vive. E vive melhor do que muitos, porque sabe ler o sistema. Sabe onde insistir. Sabe onde recuar. Sabe quando uma frase pode abrir uma brecha. É assim que se constrói a sua figura pública. Não com um gesto único, com centenas de gestos pequenos, com uma disciplina que não dá espetáculo, com uma paciência que parece fria, mas é só foco. E ao longo dos anos essa figura começa a ter um lugar especial, um lugar entre a oposição e as instituições, um lugar que parece seguro, mas que na verdade é uma ponte estreita sobre um rio agitado. Ele caminha nessa ponte sem olhar para baixo. Porque se olhar pode hesitar, e hesitar naquele país é perder. Quando a noite cai, ele volta ao escritório. A secretária tem marcas de copos, a lâmpada faz um círculo de luz. Ele abre a pasta e organiza os papéis por ordem. Primeiro, os processos urgentes, depois as cartas, depois as notas de reuniões, depois as minutas que ainda precisam de revisão,
Ele escreve com letra firme, rasura pouco, e quando rasura não deixa dúvidas. Há uma frase que ele repete para si, sem a dizer, que a lei tem de servir pessoas e que o Estado não pode ser dono do cidadão. Ele não sabe quando o país vai mudar, mas sabe que, quando mudar, vai precisar de gente que saiba fazer o Estado funcionar. Sem vingança, sem improviso, sem arbitrariedade. E é por isso que o seu nome fica guardado. Guardado em agendas discretas, guardado em memórias de famílias, guardado em conversas de militares que começam a duvidar, guardado até nos ficheiros de quem o vigia. Lisboa continua a cheirar a rio e a fumo, e o país continua preso num tempo que já não encaixa. Palma Carlos fecha a pasta e apaga a luz. A rua lá fora está quieta demais. O silêncio naquele tempo não é paz, é pressão acumulada. E ele sente que essa pressão um dia vai rebentar. Na madrugada de 25 de abril de 1974, Lisboa não acorda com um discurso, acorda com um som metálico, distante, que não se explica logo. Há motores a trabalhar em marcha lenta, há passos apressados em escadas de prédios, há rádios ligados em volume baixo, como se o ar tivesse ouvidos. O céu ainda está escuro, a umidade cola-se às paredes, e a cidade cheira a gasóleo e a jacarandás molhados. Em muitas casas, o primeiro sinal é a voz do locutor. A emissão sai limpa, mas o tom vem tenso. As palavras são medidas, e mesmo assim parecem perigosas. Há uma canção que passa na rádio, e, para quem sabe, não é só uma canção, é um aviso. Os telefones começam a tocar cedo, tocam com insistência. Tocam e ninguém quer ser o primeiro a falar alto. As pessoas perguntam só isto, é verdade? Nas ruas, os primeiros militares aparecem como sombras. Capacetes, botas, armas ao peito. Os blindados fazem o chão vibrar. E os vidros das montras tremem, quase sem som. A cidade aprende depressa a ler sinais. Um cruzamento fechado. Um soldado que manda parar sem agressividade. Um civil que tenta fazer uma piada e engole a piada a meio. O Estado Novo sempre pareceu eterno. E agora, em poucas horas, parece frágil. Como um móvel velho que afinal tinha cupim. Palma Carlos está em Lisboa? Não está num quartel. Não está num estúdio de rádio. Está no seu mundo de sempre, feito de papel e prudência. Ele ouve as notícias como quem ouve um processo a abrir. Primeiro confirma, depois espera por detalhes. Depois tenta perceber quem manda e onde. A pasta de couro está perto. O couro tem marcas antigas, riscos de uso, cantos gastos. O fecho metálico ainda fecha bem. E dentro, há o hábito de décadas. Folhas, notas, contactos. A revolução para ele não é um cartaz. É uma pergunta prática. Quem assina o que amanhã? O dia avança com uma luz estranha. O sol aparece, mas a cidade não volta ao normal. A gente nas janelas, a gente nas esquinas. E há um silêncio que não é medo puro, é espera. Os jornais não explicam. As redações estão em sobressalto. Os tipógrafos olham para as provas como se fossem dinamite. E a censura, de repente, não sabe onde se sentar. Perto do Carmo, o ar fica mais denso. Há fumo de cigarros. Há suor. Há o cheiro doce de flores esmagadas. E há um rumor de multidão que cresce como maré. As pessoas aproximam-se dos soldados. Alguns oferecem água. Outros oferecem pão. E alguém, em algum momento, oferece cravos. Os cravos são vermelhos e frescos. Têm o caule úmido. E deixam uma mancha leve nos dedos. Os soldados aceitam. Alguns sorriem sem jeito. Outros mantêm a cara fechada, por disciplina. Mas os olhos denunciam que também eles estão a atravessar um desconhecido. O regime tenta reagir com a sua velha linguagem. Ordens, comunicados, ameaças vagas. Mas as ordens já não correm pelos fios certos. E os comunicados chegam tarde. Quando Marcelo Caetano se refugia no quartel do Carmo, a cidade prende a respiração. Há tiros no ar, há gritos. Há gente que se deita no chão por instinto. E há gente que não se deita porque já não aguenta deitar-se. O cerco dura horas. O tempo estica. O sol sobe e a pedra das ruas aquece. Quando a rendição acontece, não há uma sensação única. Há alívio, há euforia, há medo do que vem a seguir. E há uma pergunta que ninguém sabe responder. E agora? A queda do regime abre uma porta enorme, mas atrás da porta não há um corredor arrumado. Há uma sala cheia de gente a falar ao mesmo tempo. Os militares do MFA têm o poder das armas, têm o poder do momento. E tem um programa que é mais intenção do que manual. Antônio de Spínola surge como figura de referência. Tem prestígio militar, tem uma imagem pública construída e tem uma ideia de transição que tenta segurar o centro. Os partidos, muitos deles clandestinos até ontem, saem à rua. Saem com pressa, saem com fome de espaço. E saem com uma energia que não cabe em gabinetes. Os sindicatos mexem-se. As comissões de trabalhadores começam a nascer. As comissões de moradores aparecem em bairros onde o Estado nunca entrou. E em cada esquina há alguém a dizer que agora é que vai ser. Palma Carlos observa tudo com um instinto de jurista. Ele sabe que o vazio é perigoso. E sabe que o excesso também. Ele não quer uma vingança sem regras. Não quer um tribunal improvisado na rua.
e não quer que a força de hoje vire a polícia de amanhã. O seu desejo é simples e difícil. Eleições rápidas, um regime pluralista, um Estado que funcione sem donos. Mas o país não está só a mudar de governo, está a mudar de pele. E a pele dói quando se arranca. Nos dias seguintes, Lisboa tem um som novo. Há megafones, há palavras de ordem, há carros a buzinar sem motivo. E há discussões em voz alta em cafés onde antes se sussurrava. As paredes começam a ganhar cartazes. O papel cola-se com cola barata. A chuva descola as pontas. E alguém volta a colar por cima no dia seguinte. Os edifícios oficiais cheiram a pó antigo, cheiram a arquivo, cheiram a madeira velha e a tinta de carimbo. E de repente entram lá pessoas que nunca tinham entrado. Os corredores enchem-se de pedidos. Pedidos de libertação, pedidos de reintegração, pedidos de justiça, pedidos de emprego, pedidos de tudo. A máquina do Estado, habituada a dizer não, não sabe dizer sim. E quando tenta dizer sim, não sabe como. É aqui que o nome de Palma Carlos começa a aparecer com insistência. Não como líder de rua, como homem de instituições. Ele tem uma reputação que atravessou a ditadura. Reputação de advogado sério, de professor respeitado, de oposicionista sem teatro. Para muitos, ele parece a pessoa certa para uma tarefa ingrata. Pegar no caos e dar-lhe forma, pegar na revolução e dar-lhe calendário. O problema é que um calendário exige autoridade. E a autoridade, naquele momento, está repartida como um prato partido. Spinola precisa de um governo, o MFA precisa de um governo, os partidos querem um governo. E cada um imagina um governo diferente. As reuniões multiplicam-se. Salas com mesas compridas, cinzeiros cheios, copos de água intocados e papéis a circular de mão em mão. Há telefonemas que começam com formalidade e acabam em irritação. Há recados entregues por gente que não dá o nome. E há promessas que ninguém sabe se pode cumprir. Palma Carlos entra nesse labirinto com a sua pasta. A pasta abre-se em cima de mesas emprestadas. As folhas saem alinhadas. As minutas têm margens limpas. E as letras são claras. Ele fala com cuidado. Não faz frases para aplauso. Faz frases para aguentar um tribunal. O país, porém, não está em modo tribunal. Está em modo rua. Em maio de 1974, a decisão toma forma. Palma Carlos é nomeado primeiro-ministro do mini governo provisório. A notícia corre depressa. Corre por rádios. Corre por jornais que agora escrevem mais. Corre por conversas em filas de pão. Para uns é um sinal de moderação. Para outros, é um travão. Para muitos, é apenas um nome respeitável num tempo sem chão. Ele aceita, e aceitar naquele momento não é um gesto de vaidade. É um gesto de risco. O cargo vem com uma promessa implícita. Normalizar, organizar, preparar eleições. Mas o cargo também vem com uma realidade dura. O governo não controla tudo, nem sequer controla o essencial. Há decretos para escrever, há ministérios para ocupar, há funcionários que não sabem a quem obedecer, e há dossiês que cheiram a mofo e a segredo. Os papéis do antigo regime estão por todo o lado. Pastas com fitas gastas, carimbos com tinta seca, listas de nomes, relatórios com linguagem fria. Alguns desses papéis são provas, outros são armadilhas, e muitos são apenas lixo burocrático que, mesmo assim, pode destruir vidas. Palma Carlos sabe disso. Ele já viu como um parágrafo mal escrito pode virar uma sentença, e agora tem de escrever parágrafos que vão fundar um país novo. O gabinete onde trabalha tem móveis pesados, tem cadeiras que rangem, tem um telefone que toca sem parar, e tem um cheiro a tabaco entranhado nas cortinas. As janelas deixam entrar a luz de Lisboa, mas a luz não acalma. A luz só mostra a poeira no ar. Ele começa a montar o governo. Escolher ministros é escolher equilíbrios. Equilíbrios entre militares e civis. Entre sensibilidades políticas, entre urgências e símbolos. Cada nome provoca reações. Um nome agrada a uns e irrita a outros. Um nome parece técnico e é lido como político. E um nome pode cair em horas por pressão de rua. Há também a questão do que fazer primeiro. Libertar presos. Extinguir estruturas repressivas. Reorganizar a administração. Responder à guerra colonial, evitar o colapso econômico, tudo é primeiro. E isso é o pior cenário para um homem que gosta de ordem. Os dias têm uma velocidade nova. As manhãs começam com reuniões. As tardes acabam com mais reuniões. E as noites trazem documentos para assinar. A caneta pesa, a tinta falha às vezes, e a mão cansa. Ele lê cada minuta como se fosse um contrato com o futuro. Procura ambiguidades, procura buracos. Procura palavras que possam ser usadas contra o próprio texto. Mas a pressão não vem só do papel. Vem do lado de fora. Lá fora, a rua exige. Exige punições. Exige nacionalizações. Exige mudanças imediatas. Exige que o passado pague. E, ao mesmo tempo, há medo. Medo de sabotagem. Medo de golpe. Medo de que a revolução seja roubada. Os boatos correm mais rápido do que os comunicados oficiais.
Um boato nasce num café e chega a um bairro em minutos. E, quando chega, já vem aumentado. Palma Carlos tenta responder com método, com comunicados claros, com decisões formalizadas, com prazos. Ele quer marcar eleições, quer um calendário que dê legitimidade, quer que o poder saia do improviso e entre na urna. Mas o improviso é o combustível do momento, e muita gente não quer largar esse combustível. Spinola tem a sua própria leitura do tempo. Ele quer controlar a transição, quer evitar uma deriva que considere perigosa e quer manter uma autoridade presidencial forte. O MFA, por sua vez, não é um bloco único. Há oficiais com ideias diferentes, há tensões internas, há desconfianças, e há uma convicção comum. A revolução não pode ser entregue de volta aos velhos mecanismos. Os partidos recém-libertos querem espaço, querem legalização plena, querem presença nos meios de comunicação, querem influência real, e o governo provisório fica no meio. Como uma mesa onde todos batem com o punho, Palma Carlos tenta construir pontes. Ele fala com Spínola, fala com militares, fala com líderes partidários e tenta encontrar uma fórmula que não rebente no dia seguinte. Há reuniões em que as palavras parecem cordas esticadas, uma frase a mais e alguém levanta-se, uma frase a menos e alguém acusa fraqueza. Ele usa a sua arma preferida, a precisão. Quando alguém fala em medidas imediatas, ele pergunta como. Quem executa? Com que base legal? Com que controlo? Com que recurso? Muitas vezes a resposta é um gesto vago, um apelo ao povo, um apelo à legitimidade revolucionária. E isso não cabe bem numa folha assinada. Ele sente o chão a mexer. Sente que o país corre mais rápido do que o seu gabinete. E sente que, se não houver regras depressa, as regras serão feitas por quem gritar mais alto. Há um momento em que ele percebe uma verdade simples. O cargo de primeiro-ministro não garante comando, garante responsabilidade. Ele pode ser culpado pelo que não controla, pode ser cobrado pelo que não decide, e pode ser empurrado para a frente como escudo. Mesmo assim, ele insiste no calendário, insiste em eleições, insiste em uma constituição que venha de um processo legítimo, insiste em que o Estado não pode ser um prêmio de guerra. Os dias de maio passam com uma sensação de urgência permanente. Os jornais trazem manchetes que antes seriam impensáveis. As rádios abrem microfones a vozes novas, e as ruas continuam cheias. Em alguns bairros há assembleias improvisadas, cadeiras de cozinha na rua, gente a falar por cima de gente, e decisões tomadas por aclamação. Em fábricas surgem comissões, há listas de reivindicações escritas à mão, há turnos discutidos em voz alta, e há patrões que desaparecem de um dia para o outro. O governo recebe tudo isso como ondas, uma onda de pedidos, uma onda de conflitos, uma onda de esperança e uma onda de medo. Palma Carlos volta muitas vezes ao mesmo gesto, abrir a pasta, tirar uma folha, alisar o papel com a palma da mão e tentar transformar o ruído em norma. O papel tem textura áspera. Algumas folhas vêm com marcas de agrafos antigos, outras têm carimbos ainda do tempo anterior. E ele sabe que cada carimbo é uma memória que não desaparece só porque se quer. Há também a descolonização, que entra como um incêndio. Não é um tema distante. É uma urgência que envolve vidas, tropas, famílias, dinheiro, orgulho e trauma. As notícias de África chegam com atraso e com tensão. Chegam por telegramas, chegam por relatórios militares, chegam por relatos de quem volta. Cada decisão sobre isso pode dividir o país, pode dividir os militares, pode dividir o governo e pode acelerar tudo. Palma Carlos tenta manter uma linha, negociar, evitar sangue, evitar aventuras. E ao mesmo tempo não perder o controle interno. Mas o controle interno já é uma palavra difícil, porque o poder real está espalhado e cada centro de poder tem o seu relógio. Há noites em que ele sai tarde, a rua está mais fresca, o asfalto ainda guarda calor do dia, e há grupos a conversar como se a noite fosse um parlamento. Ele caminha com a pasta ao lado do corpo, o braço dói, o couro bate na perna a cada passo. E ele sente que carrega mais do que documentos. Carrega expectativas, carrega desconfianças, carrega a ideia de que um homem sério pode segurar um país em convulsão. Em casa, a luz é mais suave. Mas o descanso não chega. Há papéis para rever, há telefonemas que podem cair a qualquer hora, e há decisões que não podem esperar pelo dia seguinte. Ele lê comunicados, rasura frases, troca uma palavra por outra, porque sabe que uma palavra pode incendiar uma rua, e no entanto a rua já está incendiada por si. Não por fogo literal, mas por energia. Uma energia que não pede licença a gramáticas. Em reuniões com militares, ele percebe outra coisa. Há uma linguagem que não é a dele. Uma linguagem de hierarquia e de missão. Uma linguagem de disciplina e de urgência. Ele tenta traduzir. Tenta trazer essa linguagem para o terreno civil, mas a tradução perde sempre alguma coisa. E quando perde, nasce a fricção. Spinola, com a sua autoridade, quer um desenho de poder que lhe dê margem.
O MFA quer garantir que a revolução não é desviada. Os partidos querem garantir que não ficam de fora. E Palma Carlos quer garantir que o país não fica sem regras. É um quadrado impossível. E ele está no centro. Há um dia em que ele entra numa sala e sente o ar pesado antes de alguém falar. Os rostos estão tensos, os olhos evitam-se. E os papéis em cima da mesa parecem mais brancos do que deviam. Ele abre a pasta, tira uma minuta e começa a explicar um caminho. Um caminho com prazos, um caminho com eleições. Um caminho com legitimidade. Enquanto ele fala, alguém tamborila os dedos na mesa. O som é seco, regular, como um relógio. Ele termina a frase e espera. O silêncio dura um pouco mais do que o normal. E, nesse silêncio, ele entende que o tempo dele não é o tempo deles. O país quer justiça imediata, quer símbolos, quer rupturas visíveis e quer sentir que manda. Ele quer que o país mande, sim, mas quer que mande através de regras que não mudem ao sabor do vento. A diferença parece pequena em teoria. Na prática, é um abismo. Em maio, ele ainda acredita que o abismo pode ser atravessado com pontes, com acordos, com textos bem escritos, com compromissos. Ele ainda acredita que o centro pode aguentar, que os militares podem aceitar um calendário, que os partidos podem aceitar limites, que a rua pode aceitar esperar. Mas o relógio não para, e cada dia traz mais pressão. Há uma manhã em que ele volta a ouvir a cidade como no dia 25. Não é o mesmo som de blindados. É outro som. É o som de uma sociedade que descobriu a voz. E uma voz, quando descobre que pode falar, não gosta de ser interrompida. Palma Carlos segura a pasta com mais força ao sair. O fecho metálico está frio. O couro está quente do contato da mão. E ele sente, com uma clareza desconfortável, que o topo do Estado não é o topo do poder. Ele foi chamado para normalizar a revolução. Mas a revolução não cabe bem em minutas. E o tempo agora corre sem pedir assinatura. No Palácio de São Bento, as portas abrem cedo e fecham tarde. Os corredores cheiram a cera velha e a papel úmido. Os passos ecoam como se o edifício estivesse vazio, mas não está. Há gente em todo o lado, há oficiais de farda com boinas na mão, há secretários com pastas de cartão, há ministros a aprender o caminho para o próprio gabinete. E há funcionários antigos que olham para o chão, para não olhar para ninguém. A mesa do primeiro-ministro tem marcas de copos e de cinzeiros. O tampo é escuro e pesado. A madeira parece absorver as conversas. E as conversas ali nunca são leves. O telefone toca com um som áspero. Toca e para, toca e para. E quando para, fica um silêncio que não descansa. Palma Carlos abre a pasta de couro. O fecho faz um clique curto. As folhas saem com um cheiro a tinta recente e a arquivo antigo. Ele alisa uma minuta com a palma da mão. A primeira batalha é simples e impossível. Quem manda em termos práticos? Quem dá ordens à polícia? Quem dá ordens ao exército? Quem decide o que vai ao diário do governo? O país acordou sem censura, mas a tipografia ainda tem medo. Os linotipistas sujam os dedos de chumbo e perguntam em voz baixa se isto agora pode mesmo sair. Os decretos começam a cair em cima do governo como chuva grossa. Extinções, suspensões, nomeações, saneamentos, libertações. Cada folha pede uma assinatura. Cada assinatura cria um inimigo. Há um papel que volta sempre à mesa. A legalização dos partidos, não como gesto simbólico, mas como mecanismo. Registro, estatutos, prazos, regras de financiamento, acesso aos meios públicos. Palma Carlos quer tudo claro. Quer listas, quer datas. Quer um procedimento que aguente um recurso em tribunal. Do outro lado, a pressa. Há quem diga que a rua não espera por carimbos. Há quem diga que o carimbo é o velho truque do Estado. E há quem diga que o carimbo agora tem de servir o povo. Ele ouve e toma notas. A caneta risca o papel com um som fino. A letra é pequena, controlada. Como se o controlo ainda fosse possível. O Conselho de Ministros reúne-se em salas que ainda têm retratos antigos. Alguns já foram tirados. Ficaram marcas mais claras na parede, como fantasmas e molduras. Os cinzeiros enchem-se depressa. O fumo fica preso no teto. E a água nos copos fica morna, intocada. Os ministros falam de tudo ao mesmo tempo. Há quem traga números da inflação. Há quem traga relatórios de abastecimento. Há quem traga notícias de greves. E há quem traga telegramas de África. A economia dá sinais de febre. Os preços sobem. As reservas são curtas. Os bancos olham para o futuro como quem olha para um precipício. Nas ruas, as filas mudam de forma. Antes eram filas caladas. Agora são filas com discussão. A farinha e o açúcar viram assunto político. Palma Carlos pede relatórios diários. Quer saber o que entra no porto? Quer saber o que sai do país? Quer saber quantos dias há de combustível? Os papéis chegam com carimbos ainda do tempo anterior. Alguns têm o brasão gasto. Outros têm assinaturas de gente que já fugiu. Ele lê tudo como prova. E, no meio disso, há a questão da polícia política. A PIDE, agora chamada DGS, já caiu como estrutura, mas os homens, os arquivos, as redes, isso não desaparece num decreto.
Há pedidos para abrir os ficheiros. Há pedidos para os queimar. Há pedidos para os guardar como prova. E há medo de que alguém os use para chantagem. Palma Carlos quer um procedimento, inventário, selagem, custódia, acesso controlado. Ele fala como advogado. E naquele momento isso soa a lentidão. Lá fora, há gente que quer ver papel a arder. Quer ver nomes expostos. Quer ver culpados algemados. E quer ver o passado apagar em público. A rua tem um ritmo próprio. Há megafones em praças. Há panfletos com tinta que mancha os dedos. Há cartazes colados com cola que cheira a vinagre. Num bairro, uma comissão de moradores ocupa uma sala vazia, põe uma mesa de cozinha ao centro, põe uma folha de papel pardo por cima. E começam a escrever uma lista de problemas. Água, esgotos, renda, luz, creche. Coisas pequenas. Coisas que o Estado ignorou durante décadas. E que agora aparecem como urgência nacional. Em São Bento chegam cartas com essas listas. Chegam dobradas, com manchas de café. Chegam com assinaturas tremidas. E chegam com uma frase repetida. Agora é a nossa vez. Palma Carlos lê algumas em silêncio. Depois dobra-as com cuidado. E manda encaminhar para ministérios que ainda não sabem funcionar. O problema é que os ministérios também estão em revolução. Há diretores gerais que foram nomeados pela ditadura. Há chefes de repartição que não sabem se ficam. Há funcionários que não querem assinar nada. O Estado, por dentro, está cheio de mãos paradas. E o país, por fora, está cheio de mãos a puxar. O tecido rasga. Num fim de tarde, ele entra numa reunião com militares do MFA. A sala tem cadeiras diferentes, como se tivessem sido apanhadas à pressa. Há mapas dobrados num canto. Há um rádio pequeno em cima de uma estante. Falam de legitimidade revolucionária como se fosse uma ordem de serviço. Falam de saneamentos como se fossem manobras. Falam de controlo dos meios de comunicação como se fosse segurança. Palma Carlos pergunta sempre o mesmo. Quem decide? Com que base? Com que limites? As respostas variam conforme o oficial. Um fala em disciplina, outro fala em povo, outro fala em evitar a contra-revolução. Ele percebe que o MFA não é um bloco, é um conjunto de vontades, e cada vontade tem a sua urgência. No mesmo dia, ele encontra-se com líderes partidários, as mãos apertam-se com força. Os sorrisos são rápidos, os olhos medem o espaço. Há pedidos para mais tempo de antena. Há pedidos para legalização imediata de estruturas locais. Há pedidos para lugares na administração. Palma Carlos tenta manter a linha. Governo provisório não é governo de partido, é governo de transição. E transição para ele tem calendário, o calendário vira obsessão. Ele quer eleições para uma Assembleia Constituinte, quer prazos que não possam ser empurrados por cada crise, quer que o país saiba quando escolhe, mas o país também quer decidir já, quer decidir na fábrica, quer decidir no bairro, quer decidir no quartel. E cada decisão local cria um facto consumado, uma ocupação, uma destituição. Uma nacionalização de facto antes da lei. Os jornais relatam tudo com fome. As manchetes mudam de tom. Há palavras que antes eram proibidas e agora são comuns. E cada manchete empurra mais gente para a rua. Num gabinete, alguém deixa em cima da mesa um recorte de jornal. O papel é fino, quase transparente. A tinta ainda cheira a fresco. O título fala de ocupações e de comissões. Palma Carlos lê e não comenta. Só pede o relatório do Ministério do Trabalho. E pede uma proposta de enquadramento legal. O Ministério do Trabalho recebe a pressão como pancada. Há greves em setores-chave, há reivindicações de aumentos imediatos, há exigências de saneamento de chefias. Os patrões, muitos, desaparecem. Alguns vão para a Espanha, outros fecham-se em casa, outros tentam negociar com medo. O governo tenta mediar, mas mediar exige autoridade reconhecida, e a autoridade naquele momento é disputada em voz alta. A descolonização entra em todas as conversas como um ruído de fundo. Não é um tema de gabinete. É um tema de quartel, é um tema de família. Há mães que escrevem a pedir o regresso dos filhos. Há oficiais que pedem instruções claras. Há movimentos africanos que exigem reconhecimento imediato. Chegam telegramas com frases curtas. Situação tensa. Necessário definir linha. Risco de incidentes. Palma Carlos lê esses telegramas com a testa franzida. Ele sabe que cada dia sem decisão custa vidas. E sabe que cada decisão pode partir às Forças Armadas. Spínola, na presidência, quer uma transição controlada, quer um centro forte, quer evitar que o país caia num extremo. Palma Carlos precisa de Spínola, precisa da sua autoridade para segurar o Estado, mas também sente que essa autoridade pode esmagar o governo. As reuniões com o presidente têm um ritual, entrada formal, cumprimentos medidos, uma mesa onde os papéis ficam alinhados. Spínola fala com firmeza. A voz é baixa, mas não é suave. Ele quer garantias, ele quer instrumentos. Palma Carlos apresenta minutas. Propõe uma arquitetura de poder mais clara. Propõe mecanismos que deem ao governo capacidade de agir, e aí nasce o choque.
Porque dar capacidade ao governo significa tirar margem a outros. Significa limitar o improviso do MFA, significa reduzir a centralidade presidencial. Há uma proposta que circula em folhas dactilografadas, o papel tem margens largas, as letras são regulares, de máquina. Fala-se de um referendo. Fala-se de uma lei eleitoral rápida, fala-se de poderes excepcionais para estabilizar, as frases são secas, e mesmo assim cada frase é dinamite. Numa dessas folhas, uma linha fica sublinhada a lápis. Eleições no prazo mais curto possível. O sublinhado é forte, quase rasga o papel. Palma Carlos insiste nesse prazo. Ele quer que a legitimidade venha do voto. Quer que o governo provisório seja ponte, não destino. Mas há quem veja o voto como risco. Risco de retorno de forças antigas, risco de vitória de quem tem máquina, risco de travar mudanças já em curso. O MFA teme perder o controle do processo. Alguns oficiais falam disso sem rodeios. Dizem que a revolução não pode ser entregue a políticos. Palma Carlos ouve e responde com calma. Diz que sem regras o país vira disputa permanente. Diz que sem eleições a transição não termina. Diz que sem Constituição o Estado fica refém de facções. A palavra facções pesa na sala. Alguém mexe-se na cadeira. Alguém acende outro cigarro. Numa noite quente, Lisboa não dorme. Há assembleias em sindicatos. Há plenários em fábricas. Há reuniões em sedes improvisadas de partidos. As janelas ficam abertas. O som das vozes sobe para a rua. Mistura-se com o som dos elétricos. E com o som de passos apressados. Num café, um homem lê em voz alta um comunicado. O papel está amarrotado. A mesa está pegajosa de cerveja. E as pessoas batem com a mão na madeira, em aprovação. No dia seguinte, esse comunicado chega a São Bento como exigência. Chega por telefone. Chega por recado. Chega por jornal. O governo tenta responder com outro comunicado. Texto limpo. Frases curtas. Promessas de enquadramento e de diálogo. Mas a rua lê aquilo como adiamento. E o adiamento naquele momento soa a traição. Palma Carlos começa a sentir o isolamento. Não é isolamento físico, é isolamento político. Ele não tem um partido próprio a defendê-lo. Tem prestígio, mas prestígio não enche praças. Tem razão jurídica, mas razão jurídica não controla quartéis. Os ministros também sentem a pressão. Alguns começam a falar com o MFA por fora. Outros começam a falar com partidos por fora. E o governo por dentro perde unidade. Há dias em que ele assina decretos sem saber se serão cumpridos. Assina e imagina o papel a cair numa gaveta. Assina e imagina um oficial a dizer que não reconhece. Assina e imagina uma comissão a fazer o contrário. A assinatura, que antes fechava um assunto, agora abre outro. Abre protestos, abre interpretações, abre disputas. Ele tenta reforçar a máquina administrativa, pede listas de quadros disponíveis, pede substituições rápidas, pede critérios, mas os critérios viram guerra. Há quem queira saneamento total, há quem queira prudência. Há quem use denúncias antigas como arma nova, chegam dossiês com acusações. Alguns são sólidos, outros são vingança, outros são apenas medo transformado em papel. Palma Carlos lê e pede provas. Pede datas, pede testemunhos, pede documentos, e ao pedir isso ganha a fama de travão, de homem que protege, de homem que hesita. Ele não protege. Ele tenta evitar injustiças irreparáveis, mas a nuance não tem espaço em megafone. Num gabinete lateral, um assessor traz-lhe uma minuta com correções. O papel tem marcas de dedos sujos de tinta. Há uma palavra riscada e reescrita por cima. A palavra é simples. Imediato. Palma Carlos olha para ela como quem olha para um precipício. Imediato em lei é perigoso. Imediato em política é exigência. Ele troca por outra expressão, com a maior brevidade. E sabe que isso vai irritar alguém. As reuniões com Spínola tornam-se mais tensas. O presidente quer um governo que execute. Quer um governo que não discuta a arquitetura do poder. Quer um governo que não lhe peça mais do que ele quer dar. Palma Carlos quer o contrário. Quer um governo com instrumentos claros. Quer delimitar competências. Quer que o MFA não seja governo paralelo. A fricção cresce em detalhes. Quem anuncia medidas na televisão. Quem fala em nome do Estado. Quem convoca conferências de imprensa. Há dias em que 3 vozes falam pelo país. A presidência, o governo, o MFA. E as 3 vozes não dizem o mesmo. Às vezes nem no mesmo tom. O cidadão comum ouve e escolhe a voz que lhe convém, ou escolhe a voz que grita mais alto, e o Estado perde a unidade de comando. Num fim de manhã, Palma Carlos recebe um telefonema curto. Do outro lado, a voz é seca. Há uma decisão tomada num órgão militar, há uma orientação que não passou pelo governo. Ele fecha os olhos por um segundo. Depois abre-os e pede o texto. Sem texto, ele não discute. O texto chega por mensageiro. Uma folha dobrada em 4. O papel é barato. A tinta está ligeiramente borrada. Ele lê e sente o estômago apertar. Porque ali está uma ordem prática. E ali não está a sua assinatura. Ele chama um ministro. Chama um assessor jurídico. Chama alguém que saiba quem afinal pode mandar.
A conversa dura horas. As frases repetem-se. As vozes sobem e descem. E ninguém consegue desenhar uma linha final. Ao fim da tarde, ele sai para um corredor e encosta-se à parede. A parede é fria. A pedra guarda a umidade. Ele respira fundo, devagar. A pasta está no chão, ao lado do sapato. O couro tem riscos novos. Riscos de mesas, de cadeiras, de pressa. Ele pega nela e volta para dentro. Ainda há mais papéis. Ainda há mais telefonemas. Ainda há mais urgências. Num outro dia, o assunto é a comunicação social. As redações querem autonomia total. Os trabalhadores querem controlar as empresas. Os partidos querem espaço. O governo tenta definir regras mínimas. Quem nomeia administrações? Quem garante pluralismo? Quem impede que uma voz única substitua outra? Mas cada regra é lida como tentativa de controlo. E cada ausência de regra é lida como fraqueza. A tensão chega ao ponto de ruptura em conversas que não ficam registradas. Conversas em corredores. Conversas em carros parados. Conversas ao telefone com ruído de fundo. Palma Carlos percebe que está a perder o centro político, o centro militar, o centro emocional do país. Ele tenta uma última manobra institucional, uma proposta que dê ao governo capacidade para impor um calendário, uma proposta que reduza a multiplicação de centros de decisão. Ele leva papéis para a presidência, papéis limpos com artigos numerados, papéis que tentam transformar o caos em estrutura. Spinola lê com a cara fechada. O silêncio é longo. O relógio na sala faz um tic-tac audível. Quando o presidente fala, não há gritos. Há recusa, há desconfiança. Há a sensação de que cada um vê o outro como risco. Palma Carlos sai com os papéis de volta. Os mesmos papéis, a mesma pasta. E menos margem do que tinha ao entrar. Na rua, o ar cheira a verão e a gasolina. Há cravos murchos em algumas sarjetas. Há panfletos pisados. E há gente a discutir como se o futuro fosse uma coisa que se decide à mão. Ele entra no carro e não diz nada por alguns segundos. O motorista espera. O motor trabalha embaixo. Palma Carlos olha para as folhas no colo, vê artigos, vê prazos, vê assinaturas em branco. E entende que o papel não manda, o papel pede que alguém mande. E, naquele momento, ninguém aceita mandar sozinho. O governo provisório continua a funcionar por inércia e por esforço. Mas a inércia não dura muito em revolução. E o esforço sozinho não cria autoridade. As semanas avançam com um cansaço novo. Cansaço de reuniões, cansaço de ruído. Cansaço de promessas que não chegam a virar execução. Palma Carlos continua a abrir a pasta todos os dias. Continua a alinhar folhas. Continua a procurar a frase certa. Mas a frase certa já não chega a tempo. E o tempo ali é o único poder que ninguém consegue negociar. Numa manhã de julho, o calor entra cedo pelas janelas altas de São Bento. O ar cheira a pó aquecido e a tabaco frio. As ventoinhas fazem um ruído de hélice cansada e o suor cola o colarinho à pele. Palma Carlos chega com a pasta apertada contra o corpo. O couro está mais gasto nas arestas. As fivelas já não brilham. Ele pousa-a na mesa como quem pousa um peso. Há um papel por cima de todos os outros. É uma minuta curta. Tem poucas linhas. E, mesmo assim, parece maior do que o tampo da secretária. Ele lê em silêncio. Volta a ler. Depois passa o dedo por uma frase como se a pudesse endireitar. O telefone toca. Desta vez não é um toque nervoso. É um toque que parece definitivo. Do outro lado, a voz vem sem rodeios. Há uma reunião marcada. Há uma decisão a amadurecer fora do governo. E há pressa. Ele pede que lhe enviem o texto. Pede sempre o texto. Sem texto, tudo vira rumor. O mensageiro chega com um envelope pardo. O papel do envelope é áspero. Tem um selo colado à pressa. E tem um carimbo que ainda usa a mesma tinta de sempre. Lá dentro, uma folha dactilografada. As letras estão ligeiramente tortas, como se a máquina tivesse sido usada demais. Há uma assinatura no fim. Não é a dele. O documento fala de orientações políticas, fala de linhas de ação, fala de autoridade revolucionária como se fosse um despacho interno. Palma Carlos chama um assessor, depois chama outro. As cadeiras arrastam no soalho. O som é seco. Ele pergunta uma coisa simples. Quem responde por isto? E a resposta vem em frases partidas. Um diz que é o MFA, outro diz que é a presidência, outro diz que é uma coordenação informal. E ninguém diz governo. Ele pega na caneta. A tampa faz um estalo. Ele não assina nada. Só escreve uma nota à margem. A nota é curta. Pede enquadramento legal. Pede publicação formal. Pede responsabilidade identificável. A folha volta a sair do gabinete. E ele sabe que pode voltar sem nada ter mudado. No corredor, um funcionário antigo passa com uma pilha de processos. Os papéis estão presos por um cordel. O cordel corta o papel nas bordas. Há folhas amareladas misturadas com folhas novas. O homem não olha para cima. Anda como quem atravessa um campo minado. E o campo minado ali é a palavra errada. No gabinete, o rádio pequeno está ligado. A voz do locutor vem com interferências.
Há notícias de plenários, há notícias de ocupações, há notícias de saneamentos decididos em assembleia. Palma Carlos ouve sem mexer a cara, mas a mão direita aperta a pasta por instinto. Como se o couro pudesse segurar o país, à meio da manhã chega um recado da presidência. Pede presença, pede urgência, e não explica. O carro atravessa Lisboa devagar. O trânsito tem mais buzinas do que antes. Há cartazes colados em paredes descascadas, a cola escorre em fios finos como lágrimas secas. Em algumas esquinas há grupos a discutir, as mãos apontam, os braços abrem-se, as vozes sobem. O Palácio de Belém tem um silêncio diferente. O jardim parece demasiado arrumado para o que se passa no país. As pedras do caminho estão limpas. E isso irrita, sem ninguém dizer. Na sala, Spínola espera com a postura de quem não cede. A farda está impecável. Os botões refletem a luz. O olhar não. Em cima da mesa há também papéis, mas são menos. E estão alinhados como munições. Spínola fala de estabilidade. Fala de disciplina. Fala de evitar que o país se desfaça em pedaços. Palma Carlos responde com datas, responde com artigos, responde com a necessidade de eleições rápidas para uma constituinte. Spínola não levanta a voz, mas corta as frases. Diz que o governo não pode ser refém de partidos. Diz que o governo não pode ser refém da rua. Palma Carlos não diz rua, diz legitimidade, diz voto, diz Constituição. A palavra Constituição fica no ar como um objeto pesado. Ninguém a empurra. Ninguém a segura. Spínola inclina-se para a frente. Pede instrumentos, pede poderes, pede garantias de que o processo não foge. Palma Carlos pede o contrário. Pede limites claros. Pede que o governo governe, pede que as ordens tenham cadeia. O choque não é um grito, é um impasse. E um impasse em revolução é uma derrota lenta. Quando Palma Carlos sai, o sol bate-lhe na cara. Ele pisca os olhos. O ar cheira a relva cortada e a gasolina. No carro ele abre a pasta, tira uma folha. É a proposta que tentou fazer passar. Os artigos estão numerados. As frases são limpas. Há palavras como competência, responsabilidade, prazos. Ele lê uma linha e fecha a pasta. O clique do fecho soa como um ponto final. De volta a São Bento, a tarde já está quente demais. Os corredores cheiram a suor e a café requentado. Há copos de vidro com marcas de batom em bandejas esquecidas. Um ministro espera à porta. A gravata está torta. Os olhos estão vermelhos. Ele traz notícias de mais uma greve. Traz notícias de uma administração afastada pelos trabalhadores. Traz notícias de um comunicado que saiu sem coordenação. Palma Carlos ouve. Depois pergunta pelo texto. Sempre o texto. O ministro encolhe os ombros. Diz que foi decidido em plenário. Diz que foi votado de braço no ar. Palma Carlos pede nomes, pede responsáveis, pede uma ata. O ministro diz que não há ata. Diz que há vontade. E a vontade naquele momento vale mais do que papel. Palma Carlos fica em silêncio. O silêncio dura pouco, porque o telefone volta a tocar. Agora é um pedido de audiência de um partido. Depois é um pedido de audiência de outro. Depois é um pedido de audiência de um grupo de oficiais. As horas viram uma fila. E ele atende a fila como se fosse tribunal. Um dirigente partidário entra com um sorriso rápido. Traz um maço de papéis dobrados. O papel tem manchas de tinta azul. Fala de comissões de trabalhadores. Fala de controle operário. Fala de saneamentos como justiça. Palma Carlos pergunta como se garante o direito de defesa. Pergunta como se evita que a denúncia vire arma. Pergunta como se impede que o medo mude de lado. O dirigente responde com frases quentes. Diz que o povo sabe. Diz que o povo decide. Palma Carlos aponta para um processo em cima da mesa. Mostra uma acusação sem assinatura. Mostra uma lista de nomes sem datas. Ele diz que isto não chega. Diz que isto destrói vidas. Diz que isto cria um país de vinganças. O dirigente levanta-se. A cadeira bate no chão. Diz que o governo está atrasado. Quando sai, deixa no ar um cheiro a suor e a colônia barata. E deixa um papel em cima da mesa. Um comunicado para publicar? Palma Carlos lê. Há uma frase que exige medidas imediatas. Ele risca a palavra imediato. Escreve outra. Escreve progressivo. E sabe que isso vai ser lido como fraqueza. Ao fim do dia, ele encontra-se com oficiais. A sala é pequena. As paredes têm manchas de umidade. Um deles fala de contra-revolução. Outro fala de sabotagem. Outro fala de necessidade de controlar a rádio e a televisão. Palma Carlos pergunta quem controla quem. Pergunta quem responde perante quem. Pergunta onde está a lei. Um oficial mais novo bate com o dedo na mesa. O som é seco. Diz que a lei vem depois. Palma Carlos não discute em abstrato. Ele pega num exemplo. Fala de uma prisão. Fala de um mandado. Fala de um juiz. Pergunta se amanhã alguém pode prender um adversário sem prova. Pergunta se amanhã alguém pode fechar um jornal por discordar. Pergunta se amanhã alguém pode chamar isso de necessidade. O oficial não responde diretamente. Diz que há perigos, diz que há urgências. E Palma Carlos percebe que a urgência é um argumento que não tem fim. Hoje é um perigo.
amanhã é outro. E o poder fica sempre provisório. Nessa noite, ele fica no gabinete até tarde. A luz do candeeiro faz um círculo amarelo na mesa. O resto da sala fica escuro. Ele tira da pasta um rascunho de carta. O papel é mais grosso. Tem uma textura que raspa nos dedos. Ele escreve devagar. A caneta arranha. A tinta demora a secar. Não é uma carta para o público. É uma carta para o presidente. E cada frase tenta ser irrefutável. Ele fala de governabilidade. Fala de unidade de comando. Fala de necessidade de um calendário eleitoral claro. Ele pede que se defina por escrito quem decide. Pede que se defina por escrito o papel do MFA. Pede que se defina por escrito o papel do governo. Quando termina, ele sopra a folha para secar a tinta. O sopro é curto, como se não tivesse ar. No dia seguinte, a carta segue. Vai num envelope fechado. Vai com protocolo. E mesmo assim, ele sabe que pode ser lida como desafio. Num tempo destes, pedir regras parece afronta. A resposta não vem logo. Vem o rumor. Vem o comentário de corredor. Vem a frase dita a meia voz. Dizem que Palma Carlos quer travar a revolução. Dizem que Palma Carlos quer entregar o processo aos partidos. Dizem que Palma Carlos quer um governo forte demais. Ele não responde em público. Ele tenta responder com trabalho. Assina mais decretos. Alguns sobre administração. Alguns sobre saneamentos com critérios. Alguns sobre reorganização de serviços. Mas os decretos chegam tarde aos sítios. Chegam a repartições onde ninguém quer ser o primeiro a cumprir. Chegam a quartéis onde a ordem vem de outro lado. Há um dia em que um despacho é publicado. E, no mesmo dia, ele é contradito por um comunicado. O diário do governo fica com cara de papel inútil. Palma Carlos pega no exemplar. O papel é fino. A tinta mancha os dedos. Ele passa a mão pela página. Sente o relevo leve das letras e pensa no que aquilo valia antes. Antes, uma linha impressa mudava vidas. Agora, uma linha impressa é só mais uma voz. Em Lisboa, o verão pesa. As noites são quentes. As janelas ficam abertas. O som das assembleias entra pelas ruas. Há palmas. Há assobios. Há palavras de ordem. Num prédio antigo, uma comissão de moradores reúne-se num rés do chão. A lâmpada nua balança. O chão cheira a mofo. Uma mulher escreve numa folha de caderno. A caneta falha. Ela molha a ponta com saliva. Escreve que o senhorio fugiu. Escreve que há crianças sem leite. Escreve que a renda não pode subir. No fim, dobram a folha. Metem-na num envelope. E mandam para o governo. Em São Bento, essa carta chega com dezenas de outras. Algumas têm letras grandes. Outras têm letras quase ilegíveis. Palma Carlos lê uma, depois outra. E sente a distância entre o artigo e a fome. Ele manda encaminhar. Mas encaminhar não resolve. Só move o problema de gaveta. O relógio continua. E o país não espera. A crise final não explode num único momento. Ela acumula-se em pequenos cortes. Um ministro que fala sem coordenação. Um comunicado militar que passa por cima do governo. Uma decisão presidencial que não consulta. E, por trás, a sensação de que o primeiro-ministro está sozinho. Sozinho no meio de salas cheias. Num dia de meados de julho, ele volta a Belém. Leva a pasta mais leve. Não porque haja menos problemas. Porque ele já sabe o que vai dizer. E o que vai dizer cabe em poucas folhas. Spínola recebe-o com formalidade. A sala está fresca. Há cortinas pesadas. Palma Carlos põe a pasta na mesa. Abre-a. Tira a carta de demissão. O papel é branco. A margem está limpa. A assinatura está no fim. Ele lê em voz baixa. As palavras são simples. Fala de impossibilidade de exercer funções com eficácia. Fala de divergência sobre a estrutura do poder. Fala de falta de condições para cumprir o programa de transição. E não acusa ninguém diretamente. Spínola ouve sem mexer a cara. Quando Palma Carlos termina, há um silêncio. O silêncio é longo. Spínola pega no papel. Olha para a assinatura. E guarda-o. Não há dramatização. Há um gesto administrativo, e esse gesto muda o país. Quando Palma Carlos sai, o sol está alto. O ar cheira a mar distante. E a cidade parece a mesma. Mas não é, porque o centro acaba de ceder. Em São Bento, a notícia corre pelos corredores. Corre por telefone, corre por recados. Alguns funcionários ficam parados. Outros continuam a andar como se nada fosse. O Estado aprende a viver com rupturas. Os jornais imprimem a demissão. As manchetes variam. Uns falam de crise, outros falam de clarificação. Nas sedes partidárias há reuniões imediatas. As cadeiras enchem-se. Os cinzeiros transbordam. Nos quartéis, os oficiais discutem o que isto significa. Alguns veem oportunidade, outros veem perigo. E na rua há quem celebre, há quem tema, há quem nem perceba. Porque a vida continua, o pão continua a faltar em alguns sítios. O salário continua curto. O que muda é o modo como o poder se move. Fica mais solto, fica mais disputado. O governo seguinte forma-se com outra energia. Há mais peso militar, há mais espaço para a lógica de comissões. As decisões começam a ser tomadas com menos paciência para minutas, com menos paciência para prazos, com mais paciência para o facto consumado.
E o país entra numa fase em que a palavra provisório deixa de ser ponte, passa a ser método. Palma Carlos volta ao seu mundo de sempre. Volta à advocacia. Volta ao papel que conhece. O escritório tem outro cheiro. Cheira a madeira encerada e a livros velhos. Cheira a tinta de carimbo. Há clientes que entram com medo, há clientes que entram com raiva, há clientes que entram com esperança. Ele ouve, ele pergunta, ele pede documentos? A rotina parece um abrigo, mas o abrigo tem janelas para a rua. Ele continua a intervir civicamente. Assina textos, participa em debates, não grita, não faz teatro. Fala como quem constrói uma parede com tijolos pequenos. E, mesmo assim, o país lembra-se dele de outra forma. Lembra-se do homem que esteve no topo por semanas. E saiu. Há quem diga que falhou. Há quem diga que não aguentou. Há quem diga que era fraco. Mas a fraqueza não está no gesto de sair. Está no cenário em que ficar significava fingir que mandava. Ele tentou fazer do Estado uma máquina com parafusos. E encontrou um Estado feito de cordas soltas. A pasta de couro continua com ele. Vai para reuniões. Vai para tribunais. Dentro há sempre papéis. Alguns são processos. Outros são recortes. Há também minutas antigas. Folhas com artigos numerados. Folhas que cheiram a um verão de 1974. Com o tempo, essas folhas ficam mais amareladas. As dobras ficam marcadas. E a tinta perde força. Mas a memória do que ele tentou não desaparece. Porque o país mais tarde vai precisar de regras, vai precisar de constituição, vai precisar de eleições. E quando isso chega, chega com cicatrizes, chega com desconfianças, chega com lições aprendidas a custo. Palma Carlos envelhece com discrição. O cabelo embranquece. A voz fica mais baixa. Ele vê o país mudar, vê governos cair, vê partidos crescer. Vê também a normalidade voltar em pequenos sinais. Uma fila mais calma. Um jornal que critica sem medo. Em 1992, ele morre. E a notícia sai sem o ruído de 1974. Mas quem abre os arquivos encontra o rasto. Encontra cartas. Encontra minutas. Encontra um homem a tentar prender o tempo com grampos. E encontra o tempo a escapar por entre os dedos. No fim, fica uma imagem simples. Um jurista moderado chamado para normalizar e engolido por semanas que não cabiam em papel, ele não foi o dono do início do PREC. Mas a sua queda marcou o momento em que o centro deixou de mandar. E o país percebeu que a revolução não se assinava.